No dia seguinte acordei bem, porém um pouco abatida. Reagi, me arrumei, tomei café e fui ter com Jean no centro de pesquisas. Comecei a me afeiçoar pela caminhada e quase não pegava charrete para lugar algum, a não ser que fosse muito longe. Mas o centro de pesquisas era relativamente perto. Fui caminhando. O ar da manhã sempre me fez bem. Ver pessoas. Caminhar era agradável. Dava bom dia a quem passasse por mim e às vezes era até reconhecida por alguns. Pessoas educadas e simpáticas. Não tão secas como no meu país. Estava começando a me afeiçoar por aquela cidade. Eram pessoas sempre à frente do tempo. Eu gostava disso. Chegando ao centro de pesquisas, entrei cumprimentando um e outro com carinhoso aceno e segui até Jean. Estava ansiosa para começarmos. Ana, bom dia. Seja bem-vinda ao seu novo posto de trabalho, disse-me Jean, acolhendo-me com um amigável abraço. Fiquei feliz ao ver lembrar-se do meu nome. Sentia que eu e Jean seríamos grandes amigos. Bom dia, Jean. Estou feliz por estar aqui. Muito animada com tudo. Que bom, fico feliz. Você está um pouco abatida, o que houve? Não sei ao certo, tive um terrível pesadelo esta noite. Como se uma pessoa em espírito me prendesse em meu corpo e me agredisse. Foi muito estranho. Acordei cansada. Que interessante, disse pensativo. E você acredita em espíritos? Após o meu convívio com os ciganos, passei a acreditar em vidas passadas, que o corpo morre. Mas o espírito é imortal. Aprendi tanto coisas boas, como ruins, através de manipulação de ervas e trabalhos ligados à espiritualidade. Eles são muito focados nisso. Mas eu, sinceramente, me ative somente às coisas ruins, manipulando e me vingando de pessoas. Resolvi mudar o meu destino há pouco, Jean, e você apareceu no meu caminho, interessado em saber mais sobre este povo e seus conhecimentos. Que interessante, Ana. Teremos muito o que conversar. Eu sou espírita e tenho aprendido muitas coisas. Podemos trocar conhecimentos. A parte boa, claro, disse sorrindo. Você pode me contar o que sabe e eu lhe mostrarei o que sei e o que tenho aprendido. Aqui na França, existem muitas pesquisas e comunicações com espíritos, ou seja, pessoas que já partiram para um outro mundo, com o intuito de aprendermos mais. São os chamados fenômenos mediúnicos, pelos quais recebemos muitas comunicações pela escrita. Ainda não existe nada muito fundamentado, mas o interesse cresce intensamente. Geralmente, os espíritos mais evoluídos nos instruem e nos orientam à caridade, ao amor e ao perdão. Através dessas comunicações não há dúvidas de que a vida continua e de que estamos aqui de passagem. Se algum dia quiser, poderá ir. Sim, claro. Agradeço o convite. Aprendi muito com a minha mãe de alma, andaluz. Ela era uma cigana conhecedora da cura e da espiritualidade. Comunicava-se muito com eles. E a pedido dela, estou aqui hoje. Porque ela me disse que eu saberia a verdade de coisas ruins que me aconteceram e essa verdade me libertaria. E quando isso acontecesse, que eu mudasse de vida e fizesse a caridade para me redimir de alguma forma com as pessoas que eu feri. E agora cá estou, tentando ser uma pessoa melhor. Acredito em você, Ana, e acredito também que essa senhora sabia do seu potencial, dos seus sentimentos aí guardados, pois jamais revelaria segredos tão sérios se não soubesse que você saberia o que fazer. Melhor, ela sabia que esse era o seu compromisso. Usar o seu nome, as suas posses e seu conhecimento para garantir um futuro melhor ao próximo. Tenho certeza intimamente que essa senhora andaluz era muito sábia. Ela sabia que o tempo ruim iria passar porque essa não era a sua essência. Faz sentido, Jean, andaluz era muito especial. Como Zu, Manoli e todos os ciganos.
Aprendi muito sobre energia, sobre o sentir a terra, o ar, a chuva, o cheiro do vento, as plantas, os minerais, tudo. Eles têm uma ligação maravilhosa com a natureza e os espíritos que nela habitam e dela cuidam. Andaluz salvou a minha vida, me tirou do abismo. Eu não sei como fui parar em seu acampamento. Eu havia perdido meu bebê e tinha perdido muito sangue. Quase não sobrevivi. Ela cuidou de mim e me ensinou tudo a que eu sei hoje. Lembro-me de como foi bom. Com o conhecimento que eu obtive, sei que não vou curar todos os meus pecados, mas poderei me dedicar em honra a 2 pessoas que me amaram muito. 2. Sim, Manolo e Andaluz. É uma longa história. Outra hora lhe conto. Vamos trabalhar? Perguntei sorrindo. Sim, claro. Vamos. Primeiramente, quero que você faça uma lista das ervas e uma classificação do uso de cada uma. Vou catalogar com os conhecimentos já usados há séculos pelo seu povo e, se houver algo para completar que eu já tenha feito, o faremos. Após este processo, faremos alguns testes. Prepare-se, Ana, para encontrarmos a cura para muitos males. Podemos não concluir, mas abriremos caminhos. Gostaria de me apresentar profissionalmente. Eu sou médico, trabalhei muitos anos em hospitais e hoje tenho esta casa, que funciona como uma casa de apoio aos hospitais. Consigo mantê-la graças à ajuda de amigos. Temos conseguido grandes avanços aqui. Faremos uma parceria, certo? Certo, disse com os olhos brilhando de alegria. Jean ficou admirado com o conhecimento dos ciganos e como a ciência deles aliada à cura da alma era fantástica. Eles acreditavam que cada planta possuía um poder energético que atuava na alma do paciente. E que essa cura se dava primeiro na energia do espírito, refletindo assim fisicamente. Achou impressionante essa analogia de não separação do corpo e do espírito, pois também acreditava que isso sim levaria à verdadeira cura. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Eu fiquei muito entusiasmada com tudo e principalmente quando comecei a aprender sobre medicina. Sobre como cuidar do outro. O gosto era tanto que acabei me tornando voluntária na casa, atuando como enfermeira. Descobri um lado em mim que não sabia. Gostava de cuidar das pessoas. Gostava de acompanhar a evolução do tratamento até a cura. Li muito, aprendi muito e aliei tudo quanto sabia ao que Jean me ensinava. Acabou que criamos um senso diferente de tudo o que existia. Trabalhávamos não só o corpo, mas também o espírito de cada um dos necessitados. Com a ajuda da espiritualidade, conseguimos muitos resultados satisfatórios, muitas intuições e revelações enriquecedoras. Os pacientes e pessoas abrigadas na casa estavam cada dia mais saudáveis e nosso índice de perdas se tornou cada vez mais reduzido. Jean permaneceu firme nas pesquisas, buscando cura de doenças desafiadoras, como a tuberculose. Participou de muitos congressos de medicina, enquanto eu me dedicava fielmente aos cuidados dos pacientes com a ajuda de todos da casa. Éramos grandes amigos. Nos dedicávamos com afinco às obras da casa. O engraçado é que meu passado foi ficando para trás. Eu aprendi muito. Com cada pessoa que por ali passava ou permanecia. Aprendi com a simplicidade de cada um, com a sabedoria. Aprendi a me tornar mais humana depois disso. Era como se Ana tivesse realmente voltado a ser Ana e Carmen tivesse sido uma lenda. E foi isso que aconteceu. Carmen de Sevilha virou uma lenda. A cigana poderosa que manipulava homens e destruía mulheres já não existia mais. Ana. Simplesmente Ana. A casa era um lugar onde eu tinha prazer de ficar. Jean conseguira muitas descobertas. Mas era desapegado. Com tantas curas conseguidas, não se preocupava quando perdia o registro para se dar patente. Dizia que o importante era curar as pessoas.
Eu concordava com ele, apesar de sentir aquele impulso de ir atrás dos que não agiam corretamente. Mas ele mesmo me acalmava. Calma, minha amiga, calma. Não pense dessa forma, pense na posteridade e na prosperidade que isso vai trazer para o ser humano. Realmente Jean-Pierre era um homem de bem e se tornou uma peça essencial em minha vida. Éramos amigos, parceiros de trabalho. As minhas noites sombrias continuaram, a dor da saudade também, mas aquela casa acalentava as minhas feridas e me fazia um ser humano melhor. Aprendi a voltar a sorrir com a alma. Aprendi também que quando você cuida de alguém, está cuidando de você e das suas feridas. É como se estancasse o seu sangue, o ardor da dor. Guardaria por toda a eternidade como fazer para um outro era bom para mim, porque não éramos separados, mas somos um só, neste grande universo divino. Ah! Como eu estava feliz! Ainda tinha remorso, culpa, dor, mas possuía a paz, que estancava todos esses sentimentos e me fazia ser melhor e repleta de gratidão à vida. Por 10 anos a fio aprendi muito, mais do que todos os anos da minha juventude, desperdiçada na luxúria e na libertinagem. Ali sim eu poderia dizer que era livre. Muito livre. A relação de amizade entre mim e Jean foi se estreitando cada vez mais. Éramos pares, almas afins. Certo dia ele me disse, olhando nos olhos sinceramente: Ana, anos convivendo com você e a cada dia lhe admiro mais. Somos almas afins, eu tive minhas dores e você as suas, mas hoje já não me vejo longe de você. Gostaria que pensasse com carinho. Tenho uma proposta a lhe fazer. Não se sinta obrigada, nem ofendida. Mas gostaria que ficássemos juntos como marido e mulher, disse beijando minhas mãos repetidas vezes. Senti uma ternura e afago imenso por aquele homem, mas estava longe de me esquecer de Manolo. Mas eu já estava com 53 anos e Jean com 55. Achava que ele também não gostaria de findar sua vida na solidão. Jean, meu querido, apertei suas mãos contra o peito, eu também o amo carinhosamente, mas eu não sei se poderia ser-lhe completa de alma. Talvez nem você consiga. Jean havia perdido a esposa e o filho em um acidente e nunca mais se recuperou. Dedicou toda a sua existência à medicina e à vida das pessoas. Eu sei, amada. Mas podemos tentar nos amar carinhosamente como companheiros. Eu gostaria de tentar, você quer? Sim, eu quero. Jean me beijou carinhosamente os lábios e senti um amor fraterno, um doce prazer. Ele trazia calmaria para minha vida e era tudo quanto eu precisava. Resolvemos nos casar rapidamente e eu me mudaria para o centro de pesquisas, onde Jean morava. Comprometi-me a abraçar a causa e já contribuía financeiramente para a casa há muito tempo. Mas eu só me mudaria se pudesse convidar o Sr. Lorenzo e sua querida família para fazer parte do nosso querido e tão sonhado projeto. Cada um ajudaria no que pudesse e sua filha poderia concluir os estudos. Estávamos todos felizes e esperançosos por poder realizar o sonho de fazer a diferença na vida dessas pessoas. Pensei em Zano. O coração apertou por me lembrar do meu amor, Manolo. Será que ele entenderia e me perdoaria? Imagino que para ele seria muito mais difícil perdoar o meu passado que essa passagem da minha vida. Ele deveria saber que eu estava exausta e solitária e jamais faria algo que o ferisse. Eu nunca mais seria inteiramente de ninguém, mas Jean e eu éramos companheiros, comparsas em uma caminhada de luta por um propósito. Cuidávamos um do outro há muito tempo e isso se transformou em um doce amor. Curta, comente, compartilhe, e se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 9. Tristeza e desalento. O dia do casamento chegou e estavam todos felizes. Todos os amigos da casa foram convidados e seria uma cerimônia muito simples. Mesmo no dia,
Trabalhamos meio turno para deixar todos muito bem cuidados e amparados. A cerimônia seria à noite e eu aproveitei para descansar um pouco à tarde. Adormeci e acabei tendo um daqueles terríveis pesadelos. Carlos me perseguindo e gritando. Eu não me esqueci. Ainda vou me vingar. Desgraçada. Espere para ver o que vou fazer com você. Acordei assustada com o coração descompassado e a respiração ofegante. O medo corria dentro de mim. Até quando aquele monstro iria assombrar a minha vida? Até quando? Tomei um banho, tentando me recompor, e comecei a me arrumar. A cerimônia seria às 8 no jardim da casa. Por volta de 7 da noite, Luna, filha de Lorenzo, entrou para me ajudar a arrumar. Tia Ana, como a senhora é linda, vamos fazer um lindo penteado e uma maquiagem bem suave. Estou muito feliz pela senhora. Luna era uma doce menina, de cabelos negros, pele clara como a névoa e olhos azuis. Eram os olhos azuis mais lindos que já havia visto. Era como se eu olhasse para o céu em uma linda manhã de domingo. Luna, minha querida, linda é você. Um anjo. Tenho muito orgulho de você. Da sua retidão de caráter e seu jeito amoroso com todos. Obrigada por me ajudar. Um dia ainda vai encontrar o grande amor da sua vida e ele a fará muito feliz. Luna riu alegremente e a conversa correu harmoniosa enquanto me arrumava. Os convidados já estavam todos a postos no jardim, que havia sido muito bem decorado. Estavam todos felizes e era chegada a hora da cerimônia. Um frio percorreu meu peito, com uma mistura de medo e alegria. Eu, aos 53 anos, me casando. Estava terminando de vestir o vestido, quando ouvi um barulho imenso e gritos vindos lá de baixo. Não. Por favor, Jean, gritavam. Saí correndo do meu quarto, próximo ao dele, que ficava no terceiro andar. Da beira da escada, avistei Jean caído e ensanguentando no chão da sala. Gritei de pavor e desci rapidamente as escadas. Jean, pelo amor de Deus. Jean. Imediatamente me lembrei de Carlos e senti nitidamente que ele estava ali gargalhando. Agonizando, Jean apenas me disse. Cuide dos nossos. Não. Jean. Não. Pelo amor de Deus, Jean. Não. Já era tarde demais. Ele havia partido. Senhor. Por que, Senhor? Eu chorava desesperadamente com ele em meus braços. O que seria festa e alegria virou tristeza e desalento. E mesmo com uma dor imensa em meu peito, eu ainda teria que cuidar de tudo e cuidar de todos. Tomei todas as providências para o enterro e na manhã seguinte fizemos uma triste homenagem para o tão amado Jean-Pierre. Eu estava desolada e perdida. E lá estava eu novamente sozinha e amargurada. A casa azul e feliz tornou-se cinza. Eu me esforçava para fazer as coisas, mas não conseguia. Tomada de tremenda apatia, permanecia assim por algum tempo. Com a ajuda de todos e principalmente de Lorenzo, eu coloquei minha fortuna em suas mãos para que ele tomasse conta de tudo e não faltasse nada para os abrigados. Lorenzo vivia me dizendo palavras de incentivo, mas minha apatia era mais forte. Eu havia desistido. Não tinha mais nada que me fizesse reviver. A vida havia sido ingrata comigo em todos os sentidos e, assim, apática, permaneci por bons anos. O tempo foi passando, a dor estancando e comecei aos poucos a me sentir mais forte. Palavras de alento vindas dos amigos me trouxeram mais ânimo. Em um daqueles dias em que eu me esforçava para estar melhor, bateu à porta do abrigo um senhor à minha procura. Senhora Ana. Meu nome é Klaus, fui amigo de Jean-Pierre e venho trazer meus sinceros sentimentos. Aquele homem de estatura baixa, meio gordinho, rosto redondo, trazia singularidade no sorriso. Cabelo liso como o dos alemães, pele clara e olhos negros, davam-me a impressão de um bom senhor. Obrigada,
Sr. Klaus. O senhor e as reuniões com ele? Eu nunca quis ir. Sempre tive receio de me aprofundar mais no assunto. Eu sei, Sra. Ana, Jean já havia me comentado. Éramos grandes amigos e sei também que acredita na espiritualidade e que a vida não cessa aqui. Sim, acredito e muito. Por isso o motivo da minha visita. Trago notícias de Jean. Ele escreveu uma carta para a senhora. Peguei o papel com meu coração em sobressaltos e uma alegria imensa me invadiu, ao começar a ler aquela pequena carta, que dizia: Eu disse para cuidar dos nossos, não foi? E você acabou sendo cuidada por eles. Eu sinto muito. Amo-te eternamente como minha amada amiga, mas quero que você prossiga bem e feliz. Conheci Manolo. Entendi por que vocês se amaram tanto. Aqui tudo é diferente. Não existem posses. Existem sentimentos. Coisa de alma, como diziam os ciganos. Nós te amamos e queremos que erga a sua cabeça. As coisas não serão fáceis daqui para frente, mas não desista. Iremos lhe buscar quando chegar a hora. Jean-Pierre sentiu meu coração disparado e as lágrimas escorrendo sobre meu rosto insistentemente. O Sr. Klaus, com os olhos marejados de lágrimas, me oferecia seu lenço em respeito à minha dor. Dor, tristeza, amor, felicidade. Naquele momento, eu sentia tudo ao mesmo tempo. Um sopro de luz passou por dentro de mim e me fez acordar para a realidade. Eu era amado e tinha uma família para cuidar. Agradeci eternamente àquele senhor e deixei as portas do abrigo sempre abertas para que ele nos visitasse. Decidi que a partir daquele dia eu iria levantar a minha cabeça e continuar a seguir a minha missão. Com aquela carta, eu tinha certeza de que tudo estava sob o controle de Deus, por mais que tentassem me destruir. Ele estava sempre me amparando. Nos dias que se seguiram, apesar de abatida, esforcei-me para participar dos afazeres da casa e na manipulação das receitas. Tudo estava caminhando muito bem, eu estava conseguindo me reerguer. As pessoas abrigadas ficaram felizes ao me ver, assim como os colegas e os voluntários. Éramos todos uma família unida e o único desejo em nossos corações era ficarmos bem e fazermos a nossa parte. Os dias lentamente foram voltando ao normal e todos recebendo o devido tratamento. Sr. Lorenzo e sua família se tornaram indispensáveis na casa. Ele era meu braço direito. Milena, sua esposa, gostava de cuidar da cozinha. Luna estudava muito, pois queria ser enfermeira também. A ferida aberta no peito continuava latente, mas conseguia manter o sorriso e cuidar das pessoas que precisavam de mim. Tomei a frente de tudo novamente, embora muitas vezes a fraqueza me baqueasse. Eu já alcançara os 60 anos e até então a saúde nunca me faltara. Aparentemente, estava tudo bem e assim eu conseguia dar um curso normal às coisas. Mas não demorou muito e comecei a me sentir muito cansada, com dores espalhadas pelo corpo. Insisti em fingir que não havia nada, mas no fundo sabia que algo de errado acontecia. Não tive medo, por fim, mesmo que eu tivesse que partir, partiria feliz. A vida já havia valido muito a pena e eu sinceramente estava cansada. O que me segurava em pé eram os queridos do abrigo. Eles sim faziam parte de uma grande família. Todas as pessoas que por ali passaram. Quantas vezes desci de manhã para tomar café e começar as tarefas do dia e logo em seguida, fraca e com dores pelo corpo, voltava para o quarto. Aprendi com Andaluz e Jean que tudo que fizemos em nossas vidas obedece uma lei natural de ação e reação. Se minha saúde tivesse recebendo o reflexo de minhas ações do passado, então certamente seria uma doença grave a me consumir internamente, eu pensava. Comecei a ficar muito mal e por fim iniciei o tratamento médico para o diagnóstico do câncer nos ossos. Era uma doença rara que consumia o meu corpo aos poucos. O sofrimento foi inevitável. Dias e noites intermináveis de dores,
estados febris e delírios. Naqueles momentos, eu me perdia entre as realidades da minha vida e as lembranças dos seus momentos mais difíceis, como a surra de meu pai, a perda de Manolo e do bebê, o ataque de Carlos, seguido de sua morte. Luna, que ficava mais próxima de mim, aos poucos foi assimilando os meus conhecimentos da cultura cigana que eu guardava com todo o respeito, passando a me tratar com mais carinho. Dizia que nunca havia visto uma mulher tão forte. Mas eu já estava cansada. Agora, aos 61 anos, sentia aquele corpo que eu tanto amara e que tanto dele me servira se degenerando. As lembranças vinham à tona e voltavam como um filme. Essa era a minha história e este seria o legado que eu deixaria. Deixei toda a minha herança em nome do abrigo nas mãos de Lorenzo e sua família, em quem eu confiava e sabia que fariam bom uso. Os outros voluntários que ajudavam a casa também zelariam bem por ela. Médicos engajados na causa andaluz, nome que escolhemos ao projeto, ficariam responsáveis pelas pesquisas e apoio aos doentes. Sabia que Luna futuramente seria quem responderia pela casa. Ela amava aquilo tudo. Cuidei para que nada faltasse a essa menina e que ela não tivesse que passar por nada do que eu passei. Ela tinha a minha tutela. Amava como filha. E agora deitada e muito cansada, depois de quase um ano de doença, já não saía mais do quarto. Iria morrer só. Às vezes contava os dias para partir, sonhando em rever Manolo. Foi um período muito difícil. Só eu sei a dor que carreguei. Com licença, mãezinha. Nossa Luna me chamava assim, carinhosamente. Temos uma surpresa para a senhora. Vamos tomar um pouco de sol? Minha querida, sua presença ilumina meus olhos, mas não, prefiro ficar aqui. Vamos, mãezinha, não vai se arrepender, disse rindo sorrateiramente e pedindo a um enfermeiro da casa que me carregasse até o jardim. Quando chegamos até lá, avistei um grupo de dançarinos vestidos de ciganos. Alguns homens começaram a cantar o lamento meu e de Manolo. Os dançarinos belamente a bailar e eu emocionada vendo aquilo tudo me pus a chorar. Era como se eu estivesse vendo o meu amor novamente. Eu ajudava discretamente uma escola de dança flamenca e eles encontraram-me para fazer uma homenagem a Carmen de Sevilha. Chorava copiosamente e aplaudia repetidas vezes. Eu estava bem debilitada, muito magrinha, pela doença. Mas naquele momento, com marcas de rugas no rosto e meus cabelos brancos desarrumados, me senti jovem e chorei agradecidamente. Oh, Deus! Como eu amei de toda a minha alma a dança e como amei aquele homem! Dançaram repetidas vezes e bailaram maravilhosamente bem, ao som das músicas ciganas. Fechei os olhos e me vi jovem novamente, dançando com meu amado. Manolo. Carinho. É você? Sim, carinho, sou eu. Como esperei por este momento, como sonhei em rever-te. Como te amo. Dizia beijando-me repetidas vezes. Ah, Deus! O cheiro, a pele, tudo estava ali, eu não estava acreditando. Ele cumpriu o prometido e veio me buscar no momento mais lindo. Olhei para trás e todos estavam ao meu redor, chorando e sorrindo ao mesmo tempo. A mãezinha querida, a Ana e a Carmen haviam morrido felizes. A feição em meu rosto era de júbilo e paz. Os ciganos continuaram cantando e me aplaudindo, enquanto voltei-me a olhar para aquele que era a razão do meu viver. Manolo. Jamais em toda a eternidade encontraria alguém a me olhar daquela forma. Jamais. Eu, ainda fraca, titubeei um pouco, enquanto ele me carregava no colo para seguirmos juntos. Uma névoa iluminada surgiu abrindo um clarão, nos levando para outra dimensão. Estávamos indo para casa, para nossa verdadeira morada. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. 10. Amor e perdão. Caminhando nos braços do meu amado,
Com o coração em júbilo e os olhos maravilhados por aquele lugar, via pessoas vestidas com túnicas alvas nos aguardando e dando boas-vindas. O carinho em seus olhos me deixava emocionado e com a sensação de que estava voltando para um lugar querido. A grama daquele lugar era de um verde reluzente e o sol, aconchegante, parecia acariciar a pele. As cores se apresentavam muito vivas e havia muito verde por toda parte. Árvores frutíferas, crianças brincando descalças e correndo alegremente, pessoas sorrindo e se locomovendo de um lado para outro e sempre tão solícitas. Manolo, não vai me descer? Ainda não, carinho, você está debilitado e antes precisa de cuidados médicos. Mais cuidados médicos? Eu não aguento mais sofrer. Pensei que após a morte, poderíamos viver livres da dor. Calma, disse-me ele com um sorriso amoroso e beijando-me os lábios com afeto. Calei-me respeitosamente, confiando naquele que sempre me foi fiel e sincero. Os prédios eram de cores claras, simples, mas passavam um tom de acolhimento. Reparei ao entrar em um desses edifícios o movimento de pessoas, que andavam de um lado para outro, socorrendo necessitados que gritavam de dor. Mesmo em momentos como esses, os atendentes não deixavam o sorriso e a paz em seus semblantes. Também reparei que não possuíam nenhum tipo de aparelho, mas sempre as mãos. No interior desse prédio, havia macas separadas por paredes finas, de cor azul índigo, que deixavam o ambiente à meia luz, com a iluminação azulada também. Cumprimentado os atendentes, Manolo encaminhou-me para uma maca vazia. Você vai me deixar? Perguntei a ele, com medo, olhando para algumas pessoas que estavam nas macas gemendo em suas dores e outras olhando e rindo estridentemente como se estivessem em transe. Já disse, carinho, calma, confia em mim. Agora tudo ficará bem, disse enquanto passava a mão em meu rosto. Não sei dizer, mas apesar de todo o amor, eu vi a dor em seu olhar. Algo denunciava que ele ainda estava muito machucado por dentro. Um frio percorreu minha alma, fazendo-me lembrar daquela fase obscura da minha vida. Quantos desatinos eu havia cometido, meu Deus! E tudo por mágoa e rancor. Eu não era uma pessoa apegada ao luxo e ao dinheiro em minha essência. Lembro disso em minha casa, onde eu estava com a cabeça de cair em tentação e querer ser algo que eu não era. Grande confusão começou a passar por minha cabeça, as lembranças afloraram em mim e de repente vi que meu corpo escurecia na região do ventre e do coração. Sentia como se eu me corroesse por dentro. Um grande desespero se apossou de mim e comecei a gritar. Gritava, como assim como os outros, assustada, e Manolo pacientemente segurava a minha mão, enquanto se punha em prece. Manolo! Socorro! O que está acontecendo? Ajude-me! Ajude-me! Aquela sensação passou para os meus olhos, e a senti também em todo o meu lado direito. Manolo! O que está acontecendo? Socorro! Pelo amor de Deus, o que é isso? Ana, acalme-se, confie em mim, vai ficar tudo bem. Em prece, Manolo direcionava suas mãos sobre meu corpo e delas vi que saía uma luz verde e raios intensos brancos. Comecei a sentir entorpecer o meu corpo e me perdi, quando pela última vez olhei seus olhos e avistei mais uma pessoa ajudando. Me perdoe, Ana, é muito para mim, eu não queria te ver assim. Deus sabe o quanto eu roguei por você, mas ainda não dou conta. Tudo ficará bem. Eu te amo. Depois disso, perdi os sentidos. Não sei dizer ao certo quanto tempo fiquei inconsciente. Lembro-me de acordar algumas vezes aos prantos, rogando o perdão de Manolo. Ele não estava mais comigo, eu sentia. Sabia intuitivamente que eu deveria passar por aquilo sozinha. Aquele problema eu deveria resolver. O que me deixou mais tranquila foi ver o rosto daquela mulher com quem eu sonhava, me olhando com tanto zelo e amor, fazendo-me adormecer novamente. Foram dias de pesadelo,
de dor e muitas cenas repetidas em meu pensamento. Percebi, nas vezes que ficava um pouco consciente, que não estava mais no lugar onde fui recebida, mas no lugar que mais parecia um quarto. Esses momentos de consciência duravam pouco, pois a dor atacava. Foram dias difíceis, de dores, delírios, visões e sempre aquela mulher que mais parecia um anjo a me olhar. Cheguei a chamá-la de mãe inúmeras vezes quando abria os olhos, como uma filha que pede socorro, ao se machucar. Sinceramente, no fundo do meu coração, hoje posso dizer que aquela dor foi necessária. Cada segundo de dor sentida funcionava como um processador a transformar os sentimentos do passado. Eu precisava passar por aquilo e sabia que merecia. A coisa mais certa que aprendi com isso tudo, é que Deus não nos pune. Ninguém nos pune. Nós mesmos nos encarregamos disso, através de nossa consciência. Se de alguma forma ferimos este amor, instala-se a culpa e esta é implacável, parte do processo da grande transformação que se dará em nós, no caminho de nossa evolução. Após longo tempo inconsciente, eis que abro os olhos. Sim, era um quarto, e eu estava sozinha. Aproveitei para observar e vi que estava em uma maca bem aconchegante, coberta por um cobertor que mais parecia uma capa eletromagnética. Desse tecido saíam ondas de luzes bem suaves, variando de cores, azul, violeta, rosa, verde e laranja. Fiquei encantada ao ver tudo aquilo e, em cima de mim, uma luz um pouco fria na cor verde. Ao redor do quarto havia uma mesinha com um vaso de flores e um copo d'água. O quarto não era branco, tinha um tom de azul claro e, apesar da simplicidade, percebi que eram coisas muito diferentes da minha época. Simples e ao mesmo tempo arrojadas, dando um ar muito aconchegante. Perdida, observando tudo, levei um susto ao ver a porta se abrindo. Ela abria sozinha. Fiquei intrigada com aquilo. Impressionada com o que havia acabado de ver, vejo Manolo entrando no quarto. Meu coração disparou e sem saber o que dizer, apontei para a porta, perguntando: mas como? Divertidamente, a entender meus questionamentos, Manolo se aproximou, enchendo meu rosto de beijos. Só ele para me fazer esquecer aquela porta abrindo sozinha, só ele. Começamos a rir juntos e nos abraçamos por um tempo. O silêncio e o suspiro foram nossos únicos companheiros. Não existiriam palavras no universo para decifrar tudo o que nós passamos e ainda estávamos ali. Ana, que feliz estou de te ver melhor. Esperei tanto por este momento. Perdoe-me por não ter ficado ao seu lado o tempo todo, mas sempre estava aqui acompanhando o seu tratamento. É porque ainda é muito difícil para mim, foram muitas coisas. Não diga nada, meu amor, não precisa, eu sei. Abracei-o como se quisesse fazê-lo entender que eu sabia da minha culpa e de todo o mal que o fiz passar. Eu te amo, você é minha vida, carinho, me perdoe. Eu também te amo muito, disse Manolo, e por mais um tempo ficamos ali abraçados, até ele. Ana, daqui a alguns dias volto para lhe buscar. Você vai ficar comigo. Manolo, tem certeza que quer que eu fique com você? Talvez precise de um tempo, eu entendo. Nem me diga uma coisa dessas, estamos juntos e tudo que eu tiver que curar eu farei ao seu lado. Por mais que as coisas tenham sido ruins nos últimos tempos, temos uma longa história e lutamos muito para ficarmos juntos. E vamos ficar. As lágrimas escorriam pela minha face, sem condições de esboçar palavra alguma. Consenti com a cabeça, enquanto as enxugava com suas mãos. Mentalmente, agradeci a Deus por tê-lo em minha vida e por Manolo ser tão bom e sensato. Novamente a porta se abriu, deixando entrar aquela linda mulher dos meus sonhos, que mais parecia flutuar. Seus cabelos cacheados e muito claros davam um ar angelical e uma paz ao olhar para seus lindos olhos azuis. Bom dia, Ana. Como está hoje? Bom dia, estou muito bem.
Obrigada por tudo e desculpe-me por chamá-la de mãe tantas vezes. Não se preocupe quanto a isso. Nos conhecemos há muito tempo e já fui sua mãe em algumas vidas. É mais que natural que ainda se confunda. Hoje, somos amigas, grandes amigas. Pode me chamar de Clara. Clara, que nome lindo, combina com você. Uma pessoa iluminada mesmo. Não se engane, Ana, somos todos irmãos e em evolução. No nível em que nos encontramos ainda não existe ninguém iluminado por aqui, mas pessoas de boa vontade, lutando para se tornar melhores, lutando para transformar o passado de enganos em luz e benefícios para os que precisam. Ao dizer sobre passado de enganos, uma tristeza enorme e abateu meu espírito, fazendo-me lembrar de mim mesma. Como que lendo meus pensamentos, ela retrucou. Não se preocupe em achar que é pior do que ninguém aqui. Estamos todos no mesmo barco e servindo o mesmo Mestre, que é Jesus Cristo. A batalha contra nossas imperfeições é árdua, mas o trabalho com Cristo é o acalento que nos guia a alma. Se esforce, Ana, para melhorar a cada dia, que as coisas mudam por si só. Você já começou uma linda caminhada na Terra ajudando pessoas e trabalhando em prol dos que sofrem. Aqui é a mesma coisa. Nós trabalhamos em favor daqueles que amamos e ainda sofrem na Terra, ou até mesmo nas esferas mais inferiores. É para isto que devemos olhar e não para nossas culpas. Que elas sirvam de exemplo para não julgarmos quem quer que seja e como incentivo de melhora e esforço de cada dia. Fiquei inebriada com aquelas palavras. Clara possuía um magnetismo que me fazia sentir vontade de ir e lutar para ser alguém capaz de melhor. Realmente fazer a diferença. Deus era muito bom e eu estava grata por tudo aquilo. Manolo observava tudo atenciosamente, como se estivesse embebido igualmente com aquela energia. Senti-me à vontade naquele momento. Estava perto de pessoas queridas. Os dias passaram e chegou a hora de Manolo me buscar. Antes que ele viesse, Clara passou pelo quarto para se certificar de que eu realmente já estava pronta para ser liberada. Ela era uma das responsáveis pelos serviços prestados daquela unidade, embora nada tivesse comentado sobre isso. Percebi que as pessoas que cuidaram de mim tiravam sempre dúvidas com ela e seguiam as suas carinhosas instruções. Examinou-me por fim e disse: Você está ótima. Estou muito feliz com sua recuperação e resiliência. Você precisa se esforçar para estar cada vez melhor, aproveitando tudo o que há de positivo em cada dor e cada erro. Caminhe sempre para frente, Ana. Não olhe para trás. Esqueça o que passou. De nada adiantará ficar lamuriando estagnada no tempo. Use a sua dor e seu remorso como energia contrária. Como Andaluz lhe ensinou. Andaluz. Saudade dela. Como ela está. Realmente ela me ensinou muito. Devo muito a ela. Ela está muito bem, Ana. Assim que sair daqui, poderão se falar. Meu coração sobressaltou-se ao imaginar que, se Andaluz estava ali, provavelmente minha família também. Como adivinhando meus pensamentos, Clara concluiu. Eles não estão aqui, Ana, sua família precisa de ajuda. Ainda estão presos às questões materiais. Mesmo desencarnados, seguem no erro, na disputa por poder. Senti uma dor imensa na alma, com a dúvida do que poderia ser essa situação, mas pelo ar da conversa, coisa simples não era. Ana, acalme-se. Com o tempo saberá de tudo e, quem sabe, com a ajuda de Jesus, não consegue resgatá-los. Vamos por partes, você ainda está um pouco confusa e devagar tudo se ajeita. Está certo? Sim, está certo. Agora vou lhe ajudar a se vestir, antes que Manolo chegue. Ou você quer ficar com esta camisola? Nossa, nem havia percebido, disse sorrindo, olhando para aquela vestimenta. Não que eu ligasse, mas gostaria de estar mais bonita quando ele chegasse.
Ana, aqui nós mudamos tudo com o poder do pensamento. Podemos mudar de aparência, de vestimenta e até mesmo de cor. Com o tempo, você irá aprender, mas hoje eu lhe ajudarei. Aos poucos, meu rosto foi ficando mais harmonioso e um leve vestido de cor salmão bem claro foi decorando o meu corpo. Era um vestido com tecidos leves e aconchegantes. Ela realmente me conhecia. Clara, que lindo, muito obrigada. Sinto-me bem à vontade, obrigada. Abracei-a com alegria e ela, muito dócil, recebeu meu abraço afetuoso e por fim me disse: Manolo está chegando. Vá para casa, aproveite o dia e assim que se sentir pronta venha me procurar. Gostaria muito que trabalhássemos juntas. Em tempo de responder, aquela porta maluca se abre e por ela entra meu amado. Decidi responder depois. Sorrimos como crianças, enquanto Manolo pegava minha mão e me beijava com afeto. Despedi-me de Clara e saí caminhando com Manolo. No caminho, ouvi o canto dos pássaros, o sorriso das crianças a brincar. Havia um lindo lago à nossa esquerda e sobre ele uma ponte que me lembrou Paris. De mãos dadas, Manolo respeitava meu silêncio, enquanto eu admirava aquele lindo lugar. As construções ornavam com a natureza. O que me chamou a atenção foi que elas não eram quadradas, mas todas arredondadas e harmônicas. À nossa frente, havia um prédio muito grande, que mais parecia um cone rodeado por uma espiral, lembrando anéis. Esse espiral era uma rampa por onde as pessoas passavam para ter acesso a seu interior. Manolo, que lugar é aquele? Perguntei intrigada, olhando para o edifício. Este prédio é um lugar onde as nossas memórias podem ser visualizadas. Não só a parte que nos cabe, mas todas as imagens, mostrando o que os envolvidos passaram. Impressionante. Ali eu poderia saber notícias dos meus pais? Sim, poderia. Quando sentir-se melhor, poderá ir até lá e buscar mais informações. Tenho algumas tarefas na maior parte do dia e ficará livre para conhecer tudo. Tarefas. Quais tarefas? Depois da minha partida, fiquei muito perdido atrás de você e muito ferido. Estacionei em um estado mental de mágoa tão grande que acabei indo para as moradas inferiores do plano espiritual. Sofri muito por alguns anos, mas como Deus é benevolente, fui socorrido pelos queridos irmãos que aqui residem e fui melhorando a cada dia. Passei pelo mesmo tratamento que você, e depois de minha recuperação, comecei a buscar conhecimento. Com o passar do tempo, interessei-me por suas tarefas na Terra e resolvi aprender um pouco mais sobre cura e os processos utilizados aqui na espiritualidade. Clara nos recebeu com carinho. Nos recebeu? Sim, recebeu Andaluz também. Aprendemos muito e a cada dia fui me apaixonando pela tarefa com Cristo através da cura dos irmãos em sofrimento. E hoje, eu trabalho com o atendimento a esses irmãos. Sinto-me muito feliz e espero perdurar por muito tempo, estudando e trabalhando em prol desta causa. Andaluz. Como a amo, se não fosse por ela, nem sei. Fico muito feliz por você, meu amor, sei o que quer dizer quando fala em fazer algo pelo outro. É muito gratificante. Fui muito feliz no abrigo e no centro de pesquisas. Abaixei a cabeça envergonhada por lembrar-me de Jean, como se Manolo fosse me repreender. Mas, que esferas inferiores são essas? Eu não devia ter ido para lá? Não se preocupe quanto a Jean, eu sei que era necessário. Não se preocupe, respondeu como se lesse meus pensamentos. Ana, eu realmente sofri muito com tudo que vi, sofri muito. Cheguei a ter ódio de você. Mas quando fui socorrido, aprendi muita coisa e vi que nada é por acaso. A ferida ainda existe, claro, mas já tenho consciência de todo o mal que lhe causei em outras vidas e por que você se revoltou tanto, a ponto de se transformar. Houve outros abandonos e isso me mostra que nada está errado, é tudo justo.
Vi muita coisa, já a abandonei propositadamente. Não como dessa vez. Com o tempo, você também vai descobrir e acabar se perdoando. Eu não consigo me perdoar, disse, enquanto as lágrimas caíam. Eu não consigo. Jamais faria algo para lhe machucar, mas estava cega, e quando descobri que havia morrido, a culpa tomou conta de mim. Como fui cruel com você. Não consigo perdoar meus pais, não consigo. Calma, não fique assim, vai ficar tudo bem, disse ele, me abraçando com carinho. Olhei em seus olhos e havia tanta ternura. E eu achava que não era merecedora daquele amor. Sim, carinho, você é merecedora, sim. Por isso não foi para as esferas inferiores. Apesar de ter saído de si por um tempo, muitas pessoas além de mim, Clara e Andaluz, rogaram por você. Pessoas socorridas por você, Jean. Isso conta muito. Você fez coisas por amargura e dor, mas a sua alma é boa. Você sempre foi simples e boa. Não se martirize tanto. Siga o que Clara lhe disse. Olhe para frente. Suas dúvidas, com o tempo, serão sanadas. Manolo, eu não aguento mais tanta guerra. Eu não aguento mais. Calma, nós vamos consertar isso. Tenha fé em Deus, meu amor, que nunca nos desampara. Nós vamos consertar isso. Confiante no que ele me disse, enxuguei as lágrimas e caminhamos um pouco mais, até chegar à sua casa. Era simplesmente uma delícia a casa de Manolo, aliás, a nossa casa. Pequena, simples, mas muito gostosa. Tinha jardim, com flores e muito verde. Uma pequena varanda na frente com uma rede esteada ali. Desejei passar dias com ele, nós dois, deitados naquela rede, enquanto conversássemos sobre todos os assuntos que tanto amávamos. Realmente vai ser bom ficarmos aqui, respondeu sorrindo e deslizando a mão na rede, como a me responder os pensamentos. Como eles conseguiam? Já estava intrigada com isso. Tanto Manolo quanto Clara tinham esse dom. Isso não é dom, amada, isso é natural. Você em breve vai perceber que não precisamos falar para nos comunicar. Trocamos pensamentos. Todos nós podemos nos comunicar pelo pensamento. Devagar você se habitua, disse sorrindo e passando os braços ao redor do meu pescoço, puxando-me para dentro da casa. Lar, doce lar. Bem-vinda à nossa nova vida. Aqui vamos vencer todos os nossos problemas, aprender a ser melhores e a mudar de vida. Combinado? Combinado, respondi sorrindo, enquanto olhava aquela construção. As casas também eram um pouco arredondadas. Aquela era toda branca e muito bem decorada, com simplicidade e aconchego. Ao chegar no quarto, deparei-me com alguns cristais e uma colcha com detalhes suaves de arco-íris. Você não existe. Sorri olhando para tudo. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Existo sim e te amo muito. Rimos com alegria naquele momento, num abraço, esqueci-me de todos os problemas, todas as culpas e mágoas. Os dias seguiram tranquilamente, Manolo com suas tarefas, e eu, passeando por aquele lugar, conhecendo pessoas e tudo que havia por ali. Após algumas semanas, caminhando pela redondeza, parei em frente àquele prédio dos anéis e resolvi subir. Já dentro, avistei um balcão com algumas pessoas pegando informações. Elas eram encaminhadas para uma sala com várias mesas pequenas. Em cada mesa havia um aparelho muito estranho de que saíam imagens e uma confortável cadeira para assentar. Avistei alguns chorando e outros sorrindo. Por fim, chegou a minha vez. Um rapaz muito simpático, chamado Antônio, conduziu-me até uma dessas mesas e finalizou. Ana, a que você vai receber, primeiramente, algumas instruções. Só depois poderá receber notícias de quem você deseja.
Caso queira futuramente saber mais, fique à vontade em nos procurar. Agradeci com carinho e comecei a assistir às imagens transmitidas por aquela interessante máquina. Ao contrário de um treinamento técnico, as orientações iniciais vinham mais como um preparo para a realidade que, não demorava, seria mostrada pelas imagens, como que me ajudando a tirar o véu da ilusão e também me fortalecendo para me deparar com fortes acontecimentos. Me surpreendi quando vi que eu não estava só. Ana, você pode não me reconhecer, mas estou aqui ao seu lado. O acesso aos acontecimentos do passado e que envolvem pessoas que nos foram caras é um recurso acompanhado de perto por nós, quando o candidato como você ainda está se organizando emocionalmente. Você é. Sim, seu mentor espiritual. Eu. Não diga nada, agora. O seu despertar para se tornar uma pessoa melhor já foi acionado. É preciso ter força e amadurecimento para que a revolta não lhe desajuste os sentimentos. Peça a Jesus forças para entender que hoje nada mais é que uma faísca diante da eternidade. Tudo segue dentro da harmonia e da perfeição das leis do Pai. As imagens voltaram a ser exibidas. As que surgiram cortaram o meu coração. Meus pais acreditaram piamente que eu havia morrido e sofreram muito. Sempre muito sozinhos, eles remoíam a dor, cada um a seu modo, culpando-me por minha morte prematura. Diziam que, se eu não houvesse cometido tantos erros, estaria ao lado deles. Presos a uma ilusão, foram ficando amargos e envolvidos por vibrações pesadas, por uma grande névoa escura. Meu pai só pensava em dinheiro e minha mãe só pensava em morrer. A relação, desgastada pela cegueira da ilusão, acabou fazendo minha mãe cair em depressão e meu pai cada vez mais afastado dela. Envolveu-se com outras mulheres, com bebidas, tornando-se impaciente e amargo. Mamãe fazia de tudo para chamar-lhe a atenção e, passando dos limites, pensou em tentar o suicídio. Mas achando que seria só um susto, acabou acordando no plano espiritual, em regiões muito densas, sobre as quais Manolo havia me dito. Como ela sofreu, Deus meu! Não pude conter as lágrimas, ao vê-la tão suja e se arrastando sobre um vale escuro e sombrio. Tinha crises de lucidez que duravam pouco. Meu pai, por sua vez, sentindo-se culpado, bebia desregradamente, contraindo doença grave que o levou para a mesma região. Lá os dois tornaram-se inimigos, pois minha mãe vivia acusando meu pai pelo que ele havia se tornado, sentindo grande ódio de suas atitudes lascivas e querendo puni-lo a todo preço. Muitas ações já haviam sido postas em prática pela espiritualidade, na tentativa de resgatá-los, mas em vão, pois eles estavam imersos num mundo de rancor, ódio e mágoa. Nem percebiam como estavam. Via meu pai chorar escondido várias vezes, minha mãe, também. Saudosos dos tempos em que éramos crianças, revertiam essa saudade em dor e atacavam um ao outro, culpando-se mutuamente por minha criação e minha morte. Senti-me um monstro naquele momento, por tudo o que havia feito, concluindo que eu não era amada por eles e sim odiada pelas escolhas que eu fiz. Chorei muito, senti culpa, desejei sumir, senti remorso, por ser quem eu era, mas senti vontade de protegê-los. Mas como faria? O que faria? Sem titubear, coloquei as mãos sobre o meu rosto e usei de toda a força que tinha em meu coração, rogando a Jesus para que me ajudasse e ajudasse a minha família. Senti um torpor invadir a minha alma e um clarão veio à minha frente. Estava eu em um lugar escuro, sentada em um tronco de madeira com as mãos no rosto a chorar e rezar. Aquele foco de luz me chamou a atenção, fazendo-me levantar a cabeça. Um homem muito elegante, com vestes antigas, aproximou-se de mim. Eu não conseguia fixar meus olhos nos seus, de tanta luz que havia. Sorrindo, ele amorosamente se aproximou, estendendo-me a mão. Percebi que estava naquele mesmo vale frio que meus pais e ele, por fim, me disse: "Quantas vezes você vai atentar contra sua própria vida, minha querida amiga?"
Eu já não lhe disse que você é especial? Todos os seres são amados pelo Pai. Puxou-me pela mão e deu-me um longo abraço afetuoso. Era muito amor que eu sentia. E eu não consegui esboçar palavra, apenas sentir o júbilo daquele momento, enquanto ele continuava. Volte para a luz, esforce-se e pare de criar julgamentos infundados. Mude e seja feliz. Melhore a cada dia e confie no Pai. Ele acariciava meus cabelos, e isso ia me acalmando. Tinha muita vontade de dizer o quanto amava, mas não conseguia esboçar palavra alguma. Tinha a vontade de olhá-lo nos olhos, mas a luz era muito intensa. Mas agradeci em pensamento todo o auxílio. Despertei sem saber onde estava. Ao olhar melhor, fiquei surpresa, por me ver no quarto de Manolo, ou seja, em nossa casa emprestada com todo esmero. Lembrando nitidamente do sonho, e em estado de júbilo, prometi segredo em pensamento e agradeci a Jesus por aquele momento. Sabia que dali para frente tudo que fosse verdadeiramente pelo Mestre, eu me esforçaria por fazer. O tempo foi passando e a cada dia eu e Manolo estávamos mais unidos, engajados no propósito com o Cristo. Encontrei muitos amigos, como Andaluz, Zu, Zano, Arthur, Jean, meus irmãos Antônio e Ana Clara. Todos estavam muito felizes por aquela oportunidade de recomeço. Aprendi muito com Clara e tomei gosto pelo atendimento de urgência. Gostava de receber aqueles que estavam do mesmo jeito que eu, quando cheguei. Sim, aqueles que gritavam e estavam transfigurados de dor. Era por eles que eu trabalhava com dedicação e amor. Certo dia, recebemos uma quantidade de pessoas que estavam no Vale dos Suicidas socorridos pelos seguidores de Maria. Chegaram em tristes condições, gritando por ajuda. Devotada naquele trabalho, junto com Clara e Manolo, começamos a atendê-los apressadamente. Esforcei-me com todo o zelo e amor que possuía em meu peito, atendendo-os prontamente, até que me deparei com meu pai e minha mãe. Paralisada ao vê-los, lembrei-me de Jesus e agradeci imensamente por aquele momento. Eles não me reconheceram. Mas em meu peito, uma mistura de dor e amor acometeu-me. Busquei toda a força em Deus para ampará-los como irmãos, rogando ao Mestre Jesus que os auxiliasse. Junto com outros socorristas à minha volta, emitimos num intenso pensamento com muita luz, fazendo com que eles logo adormecessem e fossem socorridos pela equipe do resgate. Agradeci imensamente a Maria, a Jesus e a Deus por aquele dia. Tive a certeza de que não estávamos desamparados e de que tudo estava em seu devido lugar. Percebendo a minha emoção, Manolo me abraçou com carinho, dizendo: Amada, estamos no caminho. Em breve poderíamos pensar na possibilidade de retornarmos à carne para darmos continuidade ao que aprendemos aqui. Ajudando os outros, curaremos nossas feridas. Sim, eu concordo com você. Você ficaria comigo novamente. Mas é claro, se nos for permitido, eu ficarei. Eu a amo e não se esqueça, sempre estarei ao seu lado. Aí, Manolo. Como eu te amo e como sou feliz por isso. Você é o responsável por tudo. O amor que sinto por você me move e me impulsiona a ser alguém melhor. Eu quero voltar, quero ser o melhor que puder, quero cuidar da minha família e de você. Quero nascer e fazer algo de bom. Nós vamos fazer e estaremos sempre juntos. Abraçamo-nos demoradamente cheios de amor e esperança em um porvir melhor. Sabíamos que a experiência na carne não seria fácil. Mas estávamos confiantes de que mesmo com todas as dificuldades, estaríamos com Jesus e Ele conosco. Palavras finais. Nem sempre as coisas são tão fáceis. Nem sempre conseguimos aceitar os desafios pelos quais passamos. Mas é preciso ter fé em Deus e a certeza de que tudo gira em torno de um único propósito: a conquista de nós mesmos. Nossa própria dignidade, muitas vezes dilacerada pelo orgulho e pela vaidade, se esfacela, quando, iludidos,
nos afundamos no poço do ódio e da vingança. Mas é preciso não se resistir ao amor maior. É preciso ter consciência de que resignação não é mera aceitação. Inclui ação, com o melhor que possamos dar de nós ante as intrincadas questões da vida. Fim. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos, e se inscrever no canal, para receber mais audiolivros. Que a luz do amor divino continue a guiar seus passos, e iluminar seu caminho, hoje e sempre. Gratidão. Venha para o nosso grupo no Telegram, e ouça audiolivros exclusivos que somente são postados lá. Veja o link na descrição do vídeo. Gratidão. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras. Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos.